Bom dia, Silmar César Miller. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, ontem estivemos lá no Congresso, 16º Congresso de Comunicação da BMRA, e muitos assuntos foram tratados, mas a boa notícia é que a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio já tem um projeto pronto, que está em teste já, e que deve ser lançado no início do ano, para justamente reforçar, que foi o tema do nosso último painel lá, onde eu mediei, onde estava o Rodolfo Schneider também, o jornalista da Band, nosso diretor de conteúdo, justamente para valorizar o agro brasileiro e acabar com essa novela e esse monte de críticas que são feitas ao agronegócio brasileiro. Isso é muito bom, né? E foi mostrado lá, Silmar, não vou te atrasar muito não, mas é que para eu não perder o fio da meada aqui. Foi mostrado lá uma palestrante colombiana falou, via internet da Colômbia, ela é a autoridade máxima em café da Colômbia, uma das maiores do mundo. E eles têm um café lá que é uma marca mundial, é uma espécie de cooperativa. E na apresentação que ela fez, é muito interessante porque os nossos marqueteiros e jornalistas, quando falam do agro, falam muitos termos técnicos e complicados. E eu falei isso no debate, inclusive no painel. Nós temos que simplificar a linguagem. Quando você fica falando ESG, ESG, nem todo mundo sabe o que é ESG, apesar de ser uma sigla mundial. Bom, a mulher falou durante 15 minutos do programa de café da Colômbia, dizendo como é que ele incorpora os cafeicultores da Colômbia, como é que ele valoriza o produto, como é que ele valoriza o meio ambiente, como é que faz melhorar a renda dos cafeicultores, o 1.600.000 amigos do café que tem. Ela falou em sustentabilidade sem falar em a sigla ESG uma só vez, entendeu? Então, aí a gente começa a entender, porque o Rodolfo Schneider até falou, a gente começa a entender por que a Colômbia produz 11 milhões de sacas de café e nós produzimos 55 milhões, e hoje não, está começando a mudar. Mas o café colombiano sempre foi muito mais famoso que o café brasileiro. Aliás, o nosso café é muito melhor que o café colombiano, diga-se de passagem. Mas eles são bons de publicidade, são bons de cais, de lábia. Onde você andava pelo mundo, você via café da Colômbia. Tinha a Fórmula 1, café da Colômbia. Nós não conseguimos nem fazer marketing com as bananas. Lembra quando o Guga descascava uma banana e comia uma banana entre um game e outro do jogo para recuperar a energia? Nós não conseguimos fazer marketing nem da banana que o Guga comia. Nós precisamos mudar esse negócio, Silmar. Já faz tempo. Tá bem, eu acho que está melhorando já. Já houve um bom avanço nesse sentido. Tem um órgão aí do próprio governo que faz um trabalho muito bom lá fora. Não estou lembrando o nome agora, mas, além disso, o Ministério da Agricultura tem espalhados aí pelo mundo aí, os adidos agrícolas, né, que é uma realidade que os americanos sempre utilizaram já há dezenas de anos para promover o agro americano no mundo, adidos agrícolas em todas as embaixadas importantes. E o Brasil adotou essa técnica também, essa estratégia, já há alguns anos, e esse número de agentes está aumentando no mundo inteiro, e com bastante sucesso aqui, abrindo novos mercados, promovendo a qualidade do produto brasileiro, entre os quais o café, que eu diria que hoje já está superando o da Colômbia. A Colômbia sempre teve fama, realmente, de ter um café de qualidade superior ao brasileiro. É uma realidade que está mudando bastante, o Brasil está realmente mostrando que o seu café é tão bom ou melhor que o colombiano. E isso é um trabalho que está sendo feito lá fora para promover o nosso café no mundo inteiro por esses adidos agrícolas brasileiros, além do pessoal de marketing também vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Então, a realidade que está mudando. Aqui no Brasil é que parece que existe uma certa restrição, uma certa resistência em entender o que é o nosso agro, né? Então, é um trabalho importante que precisa ser feito aqui dentro ainda, junto ao público urbano, mostrando que o agronegócio, em primeiro lugar, não é só aquilo que está lá no campo, né? É aquilo que gera emprego na cidade também. Eu sempre gosto de falar disso. O setor que emprega cerca de 1/3 de todos os empregos do Brasil vem de algum tipo de agronegócio. As indústrias que são localizadas nas cidades, por exemplo, que empregam um grande número de pessoas. A indústria de frango, por exemplo, a indústria de suínos, são milhares de trabalhadores lá nesse setor de alimentos, por exemplo. Então, isso é que precisa ser divulgado mais aqui no Brasil. Lá fora, eu acho que o trabalho está sendo bem feito. Continuar no assunto um pouquinho, porque você já vai falar fora do up-to-date. Inclusive, você citou aí
dentro das cidades. O agro é 35% do emprego, 35% do PIB, 50% da balança comercial brasileira. E eu vou dar um exemplo aqui, a cidade de Chapecó, por exemplo, que é a maior cidade de frigoríficos do mundo, tem mais de 350 frigoríficos em Chapecó. Todo mundo só conhece os grandes aí, né? 3 grandes. Aurora, Seara, JBS e a outra lá, que juntou a Perdigão com a Sadia. Enfim, a cidade de Chapecó resolveu um problema de mão de obra recebendo haitianos e outros imigrantes de países da América Central, refugiados de regimes ditatoriais políticos e abrigando essas pessoas na cidade. Muito legal. E aí, com isso absorveu para essa mão de obra da indústria frigorífica, que não para de crescer naquela região oeste de Santa Catarina, e eles têm que assinar um termo de conduta de que vão ser trabalhadores e que vão continuar no emprego, ou seja, senão eles voltam imediatamente para o país de origem. Porque isso é legal, porque às vezes vem e aí depois fica desempregado, vai se juntar à massa falida que tem que ser administrada pela prefeitura da cidade ou pelo Estado, enfim, vai ficar o saldo negativo. Isso é muito legal, né? Sem dúvida nenhuma, Tavinho. Tavinho, só para não desatualizar demais, já está bem desatualizadas as nossas cotações, deixa eu passar rapidamente aqui e em seguida a gente continua. Mercado financeiro, Tavinho, o dólar subindo, pelo menos aí no início do programa, em torno de 1 ponto percentual, R$ 5,48 a cotação da moeda americana. Mercado de ações em queda, menos 0,6% o índice Bovespa na B3. Petróleo também estava caindo, aí no início da nossa conversa, em torno de 0,8%. Petróleo tipo Brent negociado a $74,20 por barril. Bolsa de Chicago, agora há pouco, estava com soja caindo, em torno de 1 ponto percentual. Milho também, 0,3%. Trigo na contramão estava subindo, 1 ponto. Na Bolsa de Nova York, o algodão subia 1,1%, açúcar 1,5%. Na contramão, forte queda no início da nossa conversa, 2,7% o Arábica em Nova York, o Robusto em Londres 2,8%. É um dia de correção forte, os preços têm subido bastante ultimamente, mas agora tem uma tendência aqui de melhora do clima, tem previsão de chuva chegando aí para o final do mês, nas zonas afetadas pela estiagem, e tudo isso acaba influenciando nos preços do café, diminuindo o seu ímpeto de alta que a gente vinha assistindo nas últimas semanas. Boi gordo no mercado futuro na B3 estava operando com alta, agora há poucos 4%. Tá vendo? Esse era o retrato do mercado agora no início da nossa conversa. Pode ter desatualizado um pouquinho, mas o cenário em princípio é esse, ou seja, o que estava subindo continua subindo, o que estava caindo continua caindo, muda eventualmente o percentual do momento. Tá vendo? Bom, e só para continuar e não terminar terminar, na verdade, aquela nossa conversa que estávamos tendo sobre o agro brasileiro, foi comentado por um dos palestrantes lá, o Rico, que ele é engenheiro de alimentos, mas ele ocupa cargos executivos aí em grandes indústrias e também em grandes órgãos do governo, inclusive num trabalho agora de fixação do homem na Amazônia e de adequação da produção da Amazônia. Ele falou, olha, prestem atenção no seguinte, o Brasil está pegando fogo e isso depõe contra a gente precisa combater isso em função de uma série de problemas, porque a gente acaba dando a mão à palmatória, né? Mas vocês perceberam, ele disse, o Rico, que não existe nenhum comentário nesse momento diferente daquela outra situação anterior, lembra? Dos incêndios e da seca no Brasil, quando o Pantanal ardia e a Amazônia também. Agora é muito pior e ninguém fala nada, a imprensa internacional não fala nada. Vocês sabem por quê? Aí disse ele. Aí a plateia ficou calada. Falou pelo seguinte, os maiores críticos do Brasil eram alguns jornais ingleses naquela época, como The Guardian, o Herald, todos eles. Agora, ele falou, não falam nada agora por conta da ministra que a gente tem do meio ambiente. Ela é blindada por eles. Aí ele falou, mas a hora que ela sair, nós vamos tomar cacete. Vocês vão ver. É verdade. Né? É verdade. Bom, vamos lá então, continuar no nosso agro para o VBP agora. Valor bruto da produção agropecuária, que ficou em 1,2 trilhão
de reais em agosto. O desempenho mostra crescimento de 7,7% para a pecuária e redução de 3,2% para a agricultura em relação a agosto do ano passado. Na agricultura, a soja, o milho e a cana-de-açúcar lideram como os principais produtos no VBP. Mas quando falamos de crescimento, o destaque positivo fica para o cacau, para o café Conilon, para a batata inglesa e para a laranja. Na pecuária, os produtos com mais ganho foram os suínos e o frango. Já o segmento dos bovinos teve redução no período, em especial a pecuária leiteira. Em participação no VBP por região, o Centro-Oeste lidera o ranking com 28,6% do total, seguido pelo Sudeste com 28,4%. Vamos lá então, é o VBP, da porteira para dentro, valor bruto da produção, não confundir com o valor total que envolve aí todos os setores do agronegócio. E aí, Silmar, como é que você vê os novos números? Exatamente, o VBP é uma coisa, o PIB do agronegócio é outra, envolve toda a cadeia. Então, é um levantamento mensal que o Ministério da Agricultura divulga, calculando o faturamento do setor naquele momento, considerando os preços vigentes e considerando o tamanho da produção de cada setor. Então, basicamente se confirma, houve pouca alteração em relação ao mês anterior, basicamente se confirma aquele comportamento que a gente já vinha assistindo, com queda no faturamento de alguns produtos importantes, é o caso da soja, por exemplo, por conta de produção menor, com quebra de safra e também preços baixos, milho também com queda e o feijão também. São os 3 produtos agrícolas com queda, porque tem produtos com avanço também, que é bom a gente comentar. Na pecuária, queda no faturamento do setor de bovinos, e do setor de leite. Já um aumento aqui no setor de suínos e também de frango, setor de aves. O setor de suínos é o que mais se destaca aqui, percentualmente falando. 60 mais 9,8% o crescimento do faturamento em relação ao mesmo período no ano anterior. Agora, tem os destaques aqui na agricultura, Davi, o algodão, um comportamento positivo, arroz também, crescimento de produção e também de preço, o café, que a gente acompanha aqui, realmente está bombando esse ano, com forte aumento no valor da produção, e também o setor de cana-de-açúcar, né? Além de trigo e também de laranja. Então, são vários setores do agro brasileiro que estão mostrando um comportamento positivo esse ano, mas no conjunto aqui há uma certa queda, especialmente na área da agricultura, não tanto da pecuária, por conta desse desempenho negativo de produtos importantes, como é o caso da soja e do milho. Agora, Tavinho, você chutaria aí qual é o produto com maior crescimento de faturamento esse ano no agro brasileiro? Maior produto no agro brasileiro? Carne bovina. Não. Não? Cacau. Crescimento de 139% no faturamento. Cacau? É cacau. Os preços não param de subir, né? Atingiu pela primeira vez um faturamento de 10 bilhões. Era 4 bilhões, historicamente, lá. O setor era menor em termos de faturamento no agro brasileiro. Deu um salto esse ano com essa explosão dos preços do cacau no mundo inteiro, quebra da safra lá na África. Aí o cacau deu um salto aqui. Vamos ver, esperar que isso aí inspire os produtores brasileiros a aumentar aqui a produção de cacau aqui no Brasil, porque o momento está muito bom para esse tipo de investimento também. Cacau bombando em termos de faturamento. E vamos aí, o cacau, que é um produto do agro, que é a base do chocolate, né? A Suíça não tem um único pé de cacau e o seu chocolate é famoso no mundo inteiro. A Alemanha não tem um pé de café e o seu café é famoso no mundo inteiro. E vai por aí afora, né? Aliás, o chocolate belga, que todo mundo idolatra e não sei o que e tal, ele vem pegar boa parte do cacau especial para um tipo de chocolate lá, ele vem buscar aqui na Bahia e pega também de outras regiões do planeta aí. Mas a capacidade do Brasil de diversificar é impressionante. A Renata Afonso hoje e o Paulo Watanabe estão, inclusive, aqui no Vale do Ribeira, na divisa com o Paraná aqui, na região de Iguape ali, fazendo uma reportagem sobre um trabalho da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que já implantou o cacau naquela região e já tem gente produzindo cacau, chocolate com cacau daquela região. Outro destaque, a gente tem cacau hoje também em Roraima, em Rondônia, em outros lugares. A gente tem cacau aqui em São José do Rio Preto. A cidade ficou famosa por desenvolver aí os clones e as seringueiras, né?
outro produto no nosso agronegócio. Tem cacau aqui. Então, a capacidade do Brasil de diversificar é um negócio impressionante, inclusive de driblar situações ruins. Porque nós tivemos a tal da vassoura de bruxa, lá no cacau da zona litorânea de Ilhéus, na Bahia, que até hoje não foi detectado se o negócio foi plantado ou se veio por acaso, mas deixa para lá, nós resolvemos o negócio com a tal de poda inversa. Nós demos, né? Porque a vassoura de bruxa é um fungo que se propaga com a umidade. Aí demos um chega para lá no pé de cacau e falou, pé de cacau, vou enganar você. Aí fizemos a tal da poda inversa, que nem a gente faz com a uva aqui no estado de São Paulo. E aí são os talentos do agronegócio brasileiro, né? E é mais uma curiosidade sobre o cacau. O cacau, historicamente, sempre foi um grande produto lá do leste da Bahia, lá na área litorânea da Bahia. Hoje o maior produtor é o Pará. É o maior produtor de cacau do Brasil e com produção crescente, de altíssimo nível tecnológico, inclusive, produtividade maior, inclusive. O Pará bombando aqui na produção de cacau no Brasil, que certamente vai continuar, vai subir mais agora, vai crescer mais a produção por conta desses preços extremamente elevados que estão ocorrendo no mercado internacional. Cacau, o produto do agronegócio brasileiro que mais faturou e se valorizou nesse ano. Só para não perder o bonde e não esquecer, a gente já vai falar do seu suco de laranja, que eu sei que é a sua bebida preferida depois do vinho. Mas só para não perder o bonde, quando é para cutucar, a gente cutuca, e quando é para puxar a orelha, a gente puxa. Mas quando é para elogiar, a gente elogia também. Você falou dos adidos econômicos, os embaixadores do agronegócio no Brasil. De tempos para cá, o Brasil vem colocando mais e mais esses adidos agrícolas pelos países e louve-se aqui o trabalho do governo atual, do presidente Lula, que do ano passado para cá aumentou significativamente o número de adidos agrícolas do Brasil espalhados pelo mundo, esses embaixadores. E olha, eles são como agentes secretos, viu, Silmar? Aquele meu amigo lá, que está no Brasil agora, aqui passando férias, que é piloto no Vietnã, ele é amigo do adido agrícola brasileiro que está lá no Vietnã. E eu, amigo de jantar, de almoçar. E eu falei para ele, deixa eu conversar com ele, eu quero saber como é que é o trabalho e tal. Depois ele me mandou, Tavinho, é top secret, são negociações e tal. Ele falou que não pode falar, não. Então, são como os James Bonds do nosso agronegócio fora do Brasil, Silmar. É verdade. E é um trabalho muito interessante. Os americanos têm uma experiência boa, por isso que eles são bons também em termos de marketing, né? Uma experiência longa já de adidos agrícolas. Eu conheci muitos adidos que trabalharam aqui no Brasil, seja na embaixada, seja em consulados. E eu era diretor de uma empresa aqui de inteligência de mercado agrícola, né? Eu era muito consultado pelos adidos agrícolas americanos aqui. Era visitado por eles aqui em Porto Alegre, inclusive na sede da minha empresa, especialmente pelo adido agrícola de São Paulo. Tinha um no Rio, outro em São Paulo e outro em Brasília, que era o chefe dos três. Ou seja, não era só na embaixada, nos consulados também, precisava ficar bem perto das zonas mais importantes de influência, de produção, etc., para se manter bem informado sobre o Brasil concorrente, né, dos Estados Unidos. E esse é um trabalho realmente que dá para chamar de espionagem também, né? É o que os brasileiros estão fazendo agora também junto aos nossos concorrentes, mas principalmente junto aos nossos mercados, ou seja, os nossos compradores, que é mais importante. Taran, taran. Escuta, a gente ia falar do seu suco de laranja, mas acabamos estourando o tempo aqui falando de outras coisas interessantes. Mas é só para dizer que os estoques caíram para o terceiro menor índice da história, cenário que preocupa. Preços mais altos, né, Silmar? Rapidamente. Os preços já estão altos por conta disso. O Brasil já é o terceiro ou quarto ano de queda na produção e esse ano queda na qualidade também. Os grãos, os frutos menores, né, por conta da seca que atingiu o estado de São Paulo, o Triângulo Mineiro também. Então vai ser uma produção de suco menor. Você vai precisar de mais laranja para produzir a mesma quantidade de suco, caixas com maior quantidade de laranja. Tudo isso significa também um pouco de prejuízo para o produtor, né? Mas os preços estão compensando, os preços da laranja acompanhando o próprio crescimento dos preços do suco de laranja no mercado internacional. Então não vai faltar preço, vai faltar produto. E a qualidade vai cair também. O próprio setor admite lá que o suco de laranja da atual safra vai ficar um pouquinho diferente, mais aguado, mais claro, um pouco mais azedinho do que o normal, por conta exatamente do efeito do clima sobre a qualidade dos laranjais, está vendo? Para quem não gosta de suco azedo, é bom para o mercado do açúcar. Vai botar mais açúcar no suco de laranja. Bom final de semana, Silmar. Até segunda. Igualmente, só para finalizar, lembrando que aqui é feriado no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira. É o Dia do Gaúcho, Dia da Revolução. É o Dia do Gaúcho.
gaúcho hoje. Parabéns, Silmar, e todos os gaúchos. É o dia do gaúcho hoje. Eu recebi um WhatsApp. É o 20 de setembro, né? Dia da Revolução Farroupilha. Quando os gaúchos se separaram do Brasil, lembra? Isso faz 150 e tantos anos já. Lembro. Foi quem? Foi Garibaldi, era um italiano, não foi? Que liderou o movimento? É isso? Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Garibaldi foi um auxiliar aqui que ajudou bastante. O italiano ajudou bastante os revolucionários liderados por Bento Gonçalves. Veio lá da Itália para tacar fogo aqui. Bom, vamos lá então. Lembrando, hein? Os adidos agrícolas brasileiros são como agentes secretos. James Bond. My name is Bond. James Bond. Tchau, Silmar. Até segunda. Bom fim de semana. Até segunda-feira.